Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live, a mais um culto da Igreja Central, da Igreja Adventista Central de Porto Velho. E o Deus da paz esmagará brevemente Satanás debaixo dos vossos pés. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero mandar abraços para o pessoal que está nos assistindo de Rondônia, de todo o nosso estado, o nosso querido estado de Rondônia, ao estado do Acre, ao estado do Amazonas, Pará, Roraima, a todos vocês do nosso querido Brasil. Sinta-se abraçado pela Igreja Adventista Central de Porto Velho. Eu quero também fazer um pedido especial para que você, ainda que não nos segue nas nossas redes sociais, nos siga. IAGPVH. Se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações para você não perder nenhuma das nossas programações. E olha que as programações todas são mensagens vindas do céu para os nossos corações. Você não perderá nada. Agora que você se inscreveu, eu quero convidar a você que se inscreva. Aliás, desculpa, eu quero convidar que você venha compartilhar o link, venha ser um missionário ativo e duas tarefas para você. Compartilhe o link e deixe o seu joinha também. Tanto compartilhar o link, quanto também o seu joinha faz parte da missão, porque mais pessoas verão esta programação que foi feita tão especial, com tanto carinho, para você que nos assiste. E eu quero também mandar um abraço todo especial para a Igreja Adventista Central de Taguatinga, Distrito Federal, para o pastor Carlos, para a Rosiane, minha amiga, e para Israel. Fizeram parte da minha caminhada e a vocês o meu sincero carinho e continue assim sempre constante e abundante na obra do Senhor. E essa semana, hoje nós estamos na quarta-feira, o quarto tema, Jacó, o homem que lutou com Deus. E veja que essa semana está sendo maravilhosa, está sendo imperdível. Eu tenho certeza que a sua vida, a vida da sua família, dos seus amigos estão sendo impactadas. Então, você que é um missionário, né, não deixe de compartilhar a esperança, não deixe de compartilhar essa mensagem vinda do céu. E eu também quero dizer que Deus trouxe para nós o pastor Sérgio Monteiro, a sua esposa Olga Buchar, não é? E também a herança do Senhor Marcos. Essa família é tão linda e tão abençoada. Deus nos presenteou com eles e o Senhor está usando tremendamente. Essa semana está sendo imperdível. E agora eu quero também chamar você, lembrar que sábado nós vamos ter uma programação na Mira da Verdade com o pastor Elquian Aragão e com o pastor Sérgio Monteiro. Você que tem alguma dúvida, você que tem aquela dúvida que você já pesquisou na Bíblia, mas não encontrou resposta, se você tiver interesse que a sua pergunta esteja na Mira da Verdade, então envie hoje ainda, até sábado você tem para enviar a sua pergunta no número que aparece aí na sua tela. É o DDD 69 981 120090. Vamos fazer uma oração? Eu quero chamar a você a entrar em reverência, a falar com o nosso Deus. Precisamos da presença magnânima e suprema dele, para que tudo ocorra da mais perfeita vontade e para que tudo venha estar conforme o planejado, conforme o Senhor planejou. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Pai querido, nós estamos, Senhor, na Tua presença, agradecidos a Ti, ó Pai, porque Tu
tens provido para nós, ó Deus, tudo quanto nós precisamos. O Senhor proveu para nós o Cordeiro, o Senhor proveu para nós, ó Deus, a salvação. Éramos inimigos teus, mas o Senhor garantiu através do sangue do Senhor Jesus o livre acesso ao teu trono e a nós sermos chamados novamente filhos teus. Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa tão grande salvação. E, Pai, neste momento, Senhor, queremos te pedir, ó Pai, invocando, ó Deus, a tua santa presença, ó Deus, para que o teu Espírito Santo esteja tocando os corações nessa noite, ó Pai. Que todos aqueles que ouvirem a tua palavra, ó Deus, possam ter, ó Deus, um momento de decisão, ó Deus, de te servir, ó Pai. Um momento de decisão, ó Deus, de estar rendido a ti, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Eu acredito que todos que estão presentes na live essa noite têm um sentimento e um desejo de ir para o céu. Ir para o céu não é por merecimento nem por obras feitas, mas se você tem Jesus no seu coração e se Ele é o seu Salvador, o acesso ao céu, Ele estará aberto para você. Cante conosco e louve ao nosso Senhor a música Verei Jesus. Sempre eu
estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Amém. Eu quero ver Jesus. E você também quer vê-lo? Assim como acabamos de cantar nesta música? Para vermos Jesus é muito fácil. Basta irmos até a cruz e aceitar o seu sacrifício de amor por nós. Quando eu vou até a cruz de Cristo e aceito o seu sacrifício, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Convido a você a louvar a Deus neste momento por meio desta canção. Foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu, é Jesus quem vive em mim.
salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Tudo bem com vocês? Laila Tove. Laila Tove, tia! Laila Tove, crianças! Eu queria mandar um Laila Tove pra Brasília. Uhul, irmã! Uhul! Tudo bem com você? Ela tá ligadinha na live, sabia? Beijo pra tia Fran! Beijo! Ei, mas hoje nós vamos aprender a como vencer os nossos medos. E nós temos que usar um remédio muito poderoso, hein, Tati? É, Tá? tia! É. Remédio, tia! Um remédio muito poderoso, sabia? Ô, tia! Oi. Mas antes, tia, a senhora nem me olhou, né, tia? Olha como eu tô mais bonita, tia! Tati, hoje realmente você tá diferente. O que aconteceu, Tati? Ô, tia, Ah, o nosso pastor, ele é tão arrumadinho, né, é tia? verdade. E aí, eu falei, mamãe, leva eu lá no salão do pastor, que eu também quero ficar arrumadinha, mamãe. Aí eu fui, tia. Olha, tia, eu gostei. Eu fiquei mais bonita ainda, né? É, quase não deu jeito, né, Tati? Porque você já é tão bonita. Ai, eu sou mesmo, Eu tia. também quero ir lá, sabia? Uma hora eu vou lá com o pastor, ver se eu consigo ficar desse jeito, sempre arrumadinha. Mas olha, hoje nós vamos aprender a como vencer os nossos medos e os nossos desafios através de um remédio muito poderoso, Tati. Tia, tem que tomar esse remédio aí, tia? Tem, todo dia, toda hora, Tati. Ai, tia, eu quero, tia, eu quero. Eu tô precisando muito, tia. Sabe por quê? Por quê? Eu sou criança, né, tia? E toda criança tem muito medo. Sabe do que eu tenho medo? Não sei. Eu tenho medo de perder meu papai e minha mamãe, né, tia? É, Tati, esse é um medo que a maioria das crianças tem esse medo. Verdade. E também eu tenho medo de tirar notas baixas na escola, tia. É, esse medo você pode resolver ele estudando um pouquinho mais, né? É verdade, tia. É verdade, Mas sabe, tia. Tati, quando nós queremos consertar alguma coisa, vamos supor que nós queremos consertar uma mesa. Você precisa das ferramentas certas, não é verdade? Tia. Quais as ferramentas que você usaria, assim, que você pensaria que as corretas para se consertar uma mesa, Tati? Tia, o meu papai usa aquele negócio que bate, tia. Bate no prego. Martelo, Tati. Ah, o martelo. Qual E outro? também, tia, aquele negócio que fica furando a parede, assim, Furadeira, parede, Tati. tia. Furadeira. Furadeira, é. Tati, será que nós conseguiríamos arrumar uma mesa com um pincel? Não, né, tia? Não, eu não pinto dá. papel. Eu faço desenho com pincel, né, tia? Então, nós também. Muitos dos nossos problemas só dá para resolver com esse remédio. E eu vou contar para você agora uma história. O nome da tia. nossa história é Vencendo no Jardim. Quase não Olha! sai, hein, Tati? Bonito isso, tia. Bonito. E você sabe onde está a nossa história hoje? Está lá Aonde? em Marcos 14, de 32 a 42. Eu posso contar para você? Conta, tia, conta. E eu vou contar para vocês também, para vocês ficarem ligadinhos nesse remédio, porque quando vocês tiverem algum probleminha, é só usar ele. E ele não custa nada. Sabe, nesse dia, faltava 2 dias para Jesus ser crucificado. E ele estava com uma angústia muito grande no coração. Ele estava até com medo. E aí ele chamou os colegas dele, ele chamou os discípulos, chamou Pedro, Tiago e João, para irem com ele orar lá nesse jardim. Porque Jesus, ele tinha o hábito da oração, sabia? E é esse o nosso remédio. E ele tinha esse hábito de sempre se retirar ou ir nos cantinhos assim, bem quietinho, e lá ele orar a Deus. E chegando nesse dia lá, ele se ajoelhou e falou para os colegas dele assim, lá para os discípulos, ele falou, olha, vocês fiquem aí, porque eu vou lá orar. Vocês ficam orando comigo, eu estou precisando muito desse remédio. E ele foi orar.
Quando ele chegou lá, Tati, no jardim, sabe? Poucas pessoas podiam ter jardim naquela época. Mas Jesus achou esse jardim e estava lá orando. E ele estava tão angustiado que ele chegou a falar assim, ó. Aba. Sabe o que significa aba, crianças? Que isso, tia? Paizinho, eu tô com medo. Me ajuda, me socorre. Ele falou, sabia? Ele estava com muito medo porque ele sabia que ele tinha que fazer um sacrifício muito difícil. Mas ele estava disposto a fazer esse sacrifício por mim, por você e por vocês que estão em casa. Sabe, Tati? Ele usou esse remédio a noite inteira. E Deus confortou o coração dele e ajudou ele a passar por tudo que ele ia passar no futuro. Sabia disso? Ai, tia, que lindo, tia! Não é linda essa história? E esse remédio é de graça, Tati. É verdade. Ô, tia! Oi. Hoje, no caderninho de atividade, tem um versinho e eu decorei, tia. Ah, eu posso então falar, fala. tia? Posso? Pode falar. Fala assim, ó. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou seu Deus. Tá vendo, Tati? Que promessa maravilhosa. E É hoje, sim, tia. no caderninho de atividade, Rebeca, sabia que tem alguns personagens lá que também usaram desse remédio e eles conseguiram enfrentar todos os desafios que colocaram, que eles tinham pela frente? Sim, tia, sim. Tem Daniel, tem Elias, tem Esther. Você consegue lembrar de algum? Sim, tia, sim. Daniel, tia. Eu já falei, Daniel. Fala outro. Josué também, tia. Josué. Mais um, Tati. Fala aí que você é esperta. Jesus, muito bem. E nós queremos que vocês fiquem muito felizes todos os dias que estamos passando conosco, sabia? E eu queria dar um recadinho para todas as crianças. Sabia que as crianças, Tati, a partir de 9 anos, elas já podem pedir batismo se o papai e a mamãe também forem adventistas? É, tia, que Sim. legal! Então, crianças, se vocês têm esse desejo, procure alguém do Ministério Infantil, dos aventureiros, até do coral, para vocês estarem falando desse desejo e a gente poder providenciar o que necessita para isso, tá bom? Então, Tati. Oi, tia. Nós temos que ir embora. Mas já, tia? Já, Tati, já temos que ir embora, tá bom? Vamos dar um tchau? Hoje você tá acordada? Tô acordadíssima, Então tia, vamos. porque eu tô Tati. bonita hoje, tia. Olha só que antes de ir, nós temos que usar aquele remedinho. Vamos orar, tia. Deixa eu orar, tia. Fecha o olho. Deixa. Vai, você vai orar hoje. Vamos orar. Fecha os olhinhos, amiguinhos. Querido Papai do Céu, obrigada, porque eu tô aqui hoje com a tia. Obrigada porque meus amiguinhos estão em casa vendo nós aqui. Obrigada, papai. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã, crianças. Tchau. Quando se nos é a promessa de Deus de um lar com Jesus no céu, ali peregrinos sem repouso e paz terão descanso eficaz. Anseio meu lar no céu, como esperar quando entrarei nas portas de Sião. Ali não há mágoa, morte a prantear. Anseio a celeste mansão. Acima de tudo que ali me seduz, é ver para sempre em Jesus, banhar-me em sua graça, aos seus pés adorar, naquele meu doce lar. Anseio meu lar no céu, como esperar quando entrarei nas portas de Sião. Ali não há mais
celeste mansão. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Lembre-se que Jesus falou: não permitam que essa situação os aflija. Vocês confiam em Deus, não confiam? Confiem em mim também. Vocês acabaram de ouvir um lindo louvor ao nosso Deus. Que música fantástica, nos lembrando do local para onde nós iremos e no qual não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. E tudo isso nos advém porque o Cordeiro morreu. O Cordeiro de Deus se entregou por cada um de nós. Seja muito bem-vindo, você que nos assiste, você que nos acompanha aqui pelo site, pelo YouTube da Igreja Adventista Central de Porto Velho. Também pelo Facebook da mesma Igreja Adventista Central de Porto Velho. É com muita alegria que nós nos dirigimos e pedimos permissão para entrar em seu lar. Pedimos permissão para falar com você esta noite sobre a Palavra de Deus. Vocês viram a Tati, né? A Tati foi no salão. A Tati foi até o salão para ficar bonita. E você sabe que nós ficamos lindos, maravilhosos quando estamos com Cristo? Cristo transforma, porque a juventude mais linda que existe é a juventude que está com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Salão, maquiagem, festas, vestidos bonitos, roupas bonitas, são todas imensamente pequenas diante da grandiosidade da transformação de Cristo Jesus e do que Ele faz por cada um de nós. Eu ouvi aqui a professora Fabi falando Abba, e Jesus dizia Abba. Abba é uma expressão de carinho. E que lindo Jesus Cristo, Deus, a segunda pessoa da divindade, falando com seu Pai e dizendo a Ele Abba, papai. Paizinho, meu querido Pai. Isso me lembra o Salmo 117, sabia? Abre sua Bíblia comigo lá no Salmo 117. Você fala, pastor, já estamos na pregação? Não, isso é só um quebra-gelo, tá bom? Lá no livro de Salmos, no livro dos Salmos, não existe capítulo, no Salmo 117, diz assim, ó. Ele é bem pequenininho. Louvem a Adonai todas as nações, adorem-no todos os povos, porque sua graça está sobre nós. E a verdade de Adonai dura para sempre. Aleluia. A Bíblia diz, louvem a Adonai todas as nações e adorem-no todos os povos. Este segundo convite, adorem. Esta segunda palavra, adorem, em hebraico ou em aramaico, na verdade, é uma expressão que significa, sabe o quê? Se aproxime, faça um carinho, dê um abraço. Você já parou para pensar na grandiosa oportunidade de dar um abraço em Deus? No fantástico convite de se aproximar de Deus da maneira mais linda e maravilhosa que pode haver, uma maneira íntima. Se aproximar de Deus, estar no colo de Deus, dele ver o sorriso e poder tocar no rosto de Deus. Já parou para pensar nisso? Aquele que entrega sua vida a Jesus, aquele que entrega sua vida a Deus pelo Cordeiro que morreu, pode ter certeza, é convidado para estar no colo de Deus, nos braços de Deus. Eu lembro a você que nesta próxima sexta-feira, nós teremos uma cerimônia maravilhosa, fantástica, linda, excelente, super, ultra, mega blaster, que é a cerimônia na qual pessoas queridas dizem ao mundo que aceitaram o convite para sentar no colo de Deus, para dar um abraço em Deus, para acariciar o rosto de Deus, para ver o rosto de Deus sorrindo em amor por elas. É a cerimônia do batismo. Temos vários amigos que irão demonstrar publicamente ao nosso Senhor que eles o amam de maneira profunda e completa. Não obstante, queridos, há uma outra forma de se aproximar de Deus. E nós vamos estudá-la nessa noite.
Jacó, o homem que lutou com Deus. Como é possível alguém lutar com Deus? Vamos para a Bíblia para buscar a resposta. Mas antes, vamos a Deus para buscar o Espírito. Grandioso Deus, muito obrigado, Pai, pelas mensagens da Tua Palavra, pelos convites que o Senhor nos faz, por toda a grandiosa promessa que o Senhor cumpriu na vida dos homens do passado e porque conosco o Senhor também quer se relacionar. Ensina-nos nesta noite, pela presença do Teu Santo e Bom Espírito, em nome do Messias Jesus. Amém. Enquanto eu abro a Bíblia aqui, lá no livro de Gênesis, vamos voltar agora para Gênesis, eu quero lembrar a você que no próximo sábado à tarde, nós temos um encontro, e um encontro especial. O mais especial de todos é o encontro da sexta-feira à noite, com a cerimônia do batismo. Sábado pela manhã, vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Deus, porque houve o batismo, e porque Ele ainda nos dá graça. E sábado à tarde, eu estou encrencado aqui na igreja. Eu sei muito bem, nós estaremos juntos aqui com o pastor Elquian Aragão às 16 horas, na Mira da Verdade. Olha que imagem linda. Na Mira da Verdade, comigo e com o pastor Elquian Aragão, às 16 horas. Não perca. Se você perdeu metade da sua vida e 93% da sua existência. Em outras palavras, amigo, é Isaías 6 da sua vida. Você está desfeito. Isso não vai acontecer, não é verdade? Agora, antes de nós voltarmos à Bíblia aqui, você que está em casa, tem ouvido as mensagens dessa noite. E eu tenho dessa noite de toda semana, dessas noites. E eu tenho certeza que o Espírito Santo tem tocado no teu coração. Ele tem falado a você. Tem chamado e falado com você. Ele tem lutado com você, lutado no teu coração. Se você tem o desejo e sentiu o desejo esta noite e durante as outras noites de aprender mais sobre a palavra de Deus, aí na sua tela vai aparecer o número, vai aparecer novamente o número. É o número da Igreja Central de Porto Velho, 69981120090. Você vai poder enviar a sua pergunta para este número. E também vai poder enviar para este número um pedido de oração, uma solicitação de estudo bíblico, a expressão do teu desejo de conhecer mais a Deus, de se aproximar mais de Deus e de ser tocado e transformado pelo toque de Jesus Cristo, pelos olhos de Jesus. Não duvide que Jesus pode transformar a tua vida. Não duvide que Ele tem as respostas para você. Quer mandar uma pergunta para Cristo? Esse é o número também. Como diz o Leandro Quadros, lá na Mira da Verdade, na Novo Tempo, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá as respostas, ela terá coragem de te responder. Vamos à Bíblia? Vamos voltar à Bíblia ali no livro de Gênesis. Nós falamos esta semana sobre Abraão, sobre Noé, sobre a mulher com fluxo de sangue. E hoje nós vamos falar sobre o filho de Isaac. Aquele rapaz que havia sido e deveria haver sido sacrificado, mas que ao final não foi. E não foi porque Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. A história de Jacó começa lá no capítulo 27. No capítulo 27. Deus abençoa, através de Isaac, Deus abençoa Jacó. A família de Jacó, de Isaac, era uma família bastante complicada. A família de Jacó era uma família um pouco desestruturada. Você pode imaginar comigo, na verdade você pode ler o texto bíblico e entender que Esaú e Jacó não eram os melhores irmãos nem os melhores amigos. Eles não eram parceiros. Eles tinham perspectivas diferentes, tinham vontades diferentes, eles tinham um modelo de vida diferente, eles tinham uma maneira diferente de pensar. Esaú gostava de caçar, e o pai dele gostava muito que ele caçasse, porque assim preparava carne, preparava o guisado, chamado guisado de Esaú, o guisado vermelho, guisado de Edom. Já Jacó não, Jacó preferia ficar com a mãe. Ele era um menino de tendas, e essa expressão em hebraico é uma expressão semítica interessante. Não significa que ele era um menino apenas caseiro, mas ele gostava de aprender. Essa expressão na literatura daquela época indica que Jacó preferia aprender, porque o objetivo, melhor dito, porque a função de ensinar era da mãe.
principalmente da mãe. E ele gostava de ouvir as histórias do povo, dos seus antepassados, de Isaac, seu pai, as histórias de como Abraão recebeu a promessa de Deus a partir de sua mãe. E ele gostava de estar ali. Talvez ele se encontrasse também com Abraão, se encontrasse quando era mais novo, e assim por diante, e ele se encontrasse com grandes sacerdotes e homens de Deus também. Gostava de estar ali para aprender. Esaú não, Esaú era Nimrod, Esaú era um caçador voraz, Esaú era um homem de potência. Ao invés de ficar preocupado em aprender, ele ia e agia. Ele era impetuoso, tremendamente impetuoso. A história continua dizendo depois que Esaú vende a primogenitura para Isaac, para Jacó. Eu não estou muito preocupado com isso não, isso aí não vai me dar em nada, para que eu quero isso? Não, toma aí, eu estou com fome. Um homem imediatista, eu estou com fome, eu resolvo o meu problema agora. Esse negócio de primogenitura é coisa que vai acontecer quando meu pai morrer. Para que eu quero isso? Para que eu vou precisar disso? Rebeca aproveita disso e faz com que Jacó receba as bênçãos do pai, no capítulo 27. No capítulo 28, nós encontramos ainda Deus falando sobre como ele deveria encontrar apenas uma mulher que deveria ser do povo de Deus. Mandou Isaac embora porque Esaú estava bravo, queria matá-lo. E a situação dele parece que só vai piorando. Ele vai para Padã-Arã, estou no capítulo 28, até Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. E Esaú viu que Isaac abençoou Jacó e mandou-o embora para Padã-Arã para escolher uma mulher de lá. E que ao abençoá-lo ordenou-lhe: você não deve escolher nenhuma mulher cananeia como sua mulher. Jacó deu ouvido aos seus pais. No capítulo 28, nós vamos encontrar a jornada de Jacó. Um sonho de Jacó, no qual no verso 16 ele diz: eu não sabia que Adonai está neste lugar. Sentiu medo e disse: este lugar é temível, deve ser a casa de Deus. E colocou o seu nome Beit-El. A sua caminhada foi complicada já desde o início, quando sai da casa do seu pai. Lembram que Abraão foi dito: sai da casa do teu pai, da tua parentela, sai do teu conforto. Jacó não teve um chamado desse de Deus, ele teve que sair porque ele foi um enganador. Porque ele, ao invés de pensar e esperar em Deus, Jacó foi simplesmente alguém que mais uma vez, e isso era comum na família de Abraão, eu vou correr adiante. Queridos, esta semana nós tivemos uma profecia de uma pessoa que disse que no dia 30, Deus, o anjo da morte, iria passar sobre o mundo, iria destruir o mundo. Passou o dia 30, o dia 31, e nós aqui estamos ainda. O anjo da morte perdeu o tempo. Há pessoas que correm adiante da mensagem, e este é um grande problema. E essas pessoas, quando correm adiante da mensagem, elas muitas vezes deixam de receber a bênção de Deus. Sabe, querido, sabe quando isso acontece muito na nossa vida? Isso acontece imensamente em nossa vida, quando nós nos queixamos a Deus. Você já parou para pensar, e nós brincamos muito disso, o pastor Mário, eu e muitos outros, nós gostamos de brincar que assim, qual é a oração de hoje? Faz a número 18. Não, faz a número 17. A mesma de ontem, amém. Senhor, tu já sabe para que eu vou te incomodar. Em outras palavras, queridos, nós estamos ralentando, nós estamos apressando as nossas conversas com Deus. E o mais interessante é que nós fazemos isso, nos ajoelhamos e ajoelhamos com uma perna e com a outra estamos ainda já nos preparando para correr. E depois dizemos: Deus não me responde. E Deus está ansioso para conversar com você. Deus está ansioso para te dar a resposta à tua oração. E você não dá tempo, e eu não dou tempo, e nós não damos tempo. Quantas vezes nós não dizemos a Deus: Senhor, eu tenho um trabalho missionário, e por isso eu não posso ficar aqui para falar com o Senhor, porque eu estou falando do Senhor. Mas Deus quer falar contigo. Qual é o tempo que você está dando para Deus? Qual é o tempo que você está dando para Deus? Jacó era assim também, correu adiante da mensagem, não esperava a bênção, não esperou que Deus agisse em sua vida, porque havia uma profecia que dizia que o menor dominaria sobre o maior. Mas ele não, ele preferiu, na verdade, tomar em suas mãos a resolução. Eu conheço uma pessoa assim, conheço uma pessoa que é assim, eu já vou contar para vocês mais adiante quem é. E por incrível que pareça, não é minha esposa. Ela já está me olhando ali dizendo: não conte isso. Mas não é ela, hoje não é ela. Mas eu sei que até o final da semana nós teremos oportunidade de eu contar histórias a respeito da minha família para você também. Se ela permitir, claro, porque eu não sou louco. Se não houver permissão.
Afinal de contas, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Somente as mulheres aqui responderam. Não é? Eu sei muito bem como funciona isso. Você sabe disso. Quem foi que mandou Jacó ir lá e fazer o que ele não deveria fazer? Nenhuma mulher respondeu agora. Porque foi Rebeca. Os homens não responderam porque não sabiam mesmo. As mulheres responderam, não vou responder não. Todo o problema acontece. Agora você chega, Jacó, lá na casa de Labão, e durante 20 ou 21 anos, ele trabalha para conseguir a esposa. O casamento trabalhoso, custoso, e saiu com duas. Ele queria uma, saiu com duas. E teve que trabalhar muitos anos. Uma coisa que o texto não diz, e muitas pessoas pensam, é que Jacó recebe Leia primeiro, e depois ele vai ter que trabalhar mais 7 anos, para conseguir Rebeca, para conseguir Raquel. Na verdade não, o texto não diz isso. O texto diz que ele trabalhou por 21 anos, 20 ou 21, depende da tradução, para ter as suas duas esposas. Mas ele as recebeu logo de início. Mas ele teve que pagar caro por aquelas mulheres. 21 anos de trabalho, quase uma aposentadoria. Não no Brasil, porque no Brasil a gente se aposenta com 130 anos. Né? Mas ele conseguiu e saiu daquela terra. Em um determinado momento, ele resolve voltar para a terra dos seus pais. E aqui nós nos encontramos com o coração do que eu quero dizer a vocês. Ele estava perdido em si mesmo, triste. Trabalhou durante 21 anos, ele conseguiu o que queria, mas quando ele resolve voltar para a terra dos seus pais, quando ele ouve que ele queria voltar e Deus o manda de volta para o retorno à terra dos seus pais, Labão o persegue, acusando-o de algo que ele não havia feito. Olha a quantidade de problemas que tinha na vida de Jacó. Você percebeu que até agora eu não disse nada de bom a respeito de Jacó? Percebeu que até agora parecia que a vida de Jacó estava só dando problemas, nada estava bom, tudo com problemas, tudo indo de água abaixo. Trabalha 21 anos para ter as esposas, trabalha 7, é enganado, recebe a outra, tem que trabalhar mais 7. Quando ele sai de lá, ele estava fugindo do irmão, sai praticamente sem herança, abençoado pelo pai, mas a herança fica para o irmão se multiplica. Agora ele diz, eu vou voltar, quem sabe meu irmão que me trate com cuidado. Capítulo 32, lá no verso 4, nos diz o seguinte: Jacó enviou mensageiros à sua frente, ao encontro de Esaú, em direção à terra de Seir, região de Edom. E Esaú, com instruções, eis o que vocês dirão a meu irmão Esaú. Seu servo Jacó diz, tenho vivido com Labão e permaneci com ele até agora. Possuo gado, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio estas notícias a meu senhor com o objetivo de obter o teu favor. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo, fomos ao encontro de Esaú, seu irmão, e ele vem ao seu encontro, e com ele estão 400 homens. E agora? 400 homens. Comigo estão crianças, comigo estão mulheres, comigo estão servos, mas com meu irmão estão 400 homens. Tudo vai acabar. Verso 8 diz assim, Jacó sentiu muito medo e angústia. E você não sentiria? E você não sentiria medo e angústia ao enfrentar-se com um inimigo muito maior do que você? Você também não sentiria aflição e tristeza porque teu irmão e alguém que você esperava que te tratasse com cuidado ainda se lembra de você havê-lo enganado? É complicado. É muito complicado verdadeiramente. Muito complicado. Continua o texto dizendo o seguinte: ele dividiu as pessoas, os rebanhos, o gado, os camelos que estavam com ele em 2 grupos, dizendo, se Esaú vier a um grupo e o atacar, pelo menos um grupo, o grupo poupado escapará. E queridos, a partir do verso 10, Jacó se lembra de quem ele era.
E nós parece que vamos começar a transformação de Jacó a partir deste momento. Jacó faz uma das mais lindas, fantásticas, maravilhosas e espirituais orações de toda a Bíblia. Ele começa dizendo assim: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, Adonai, que me disse: volte para a sua terra, para seus parentes, e eu farei bem a você. Ele reconhece que Deus era o Deus dos pais e que nele havia a promessa de que ele faria bem. E ele continua dizendo: não sou digno de todo o amor e fidelidade que demonstraste para com teu servo. Não sou digno. Verdade, Jacó, você não é digno. Verdade, você que me escuta nessa noite, você também não é digno. Verdade, Sérgio Monteiro, você também não é digno. Nenhum de nós é digno de tudo aquilo que Deus fez por nós, de como Deus tratou, nos lidou com cada um de nós, de como Deus perdoou os pecados, de como Deus nos protegeu até aquele momento, de como Deus falou conosco, de como Deus se dirigiu a nós com amor e com cuidado. Nenhum de nós é digno. E quantas vezes nós nos aproximamos de Deus e dizemos, batemos no peito e dizemos: eu sou adventista do sétimo dia, eu sou pastor, eu sou um líder da igreja, o Senhor tem que me ouvir. E agimos como Jairo, e agimos como Jacó. Mais adiante, meus queridos, a oração de Jacó é um modelo de oração para cada um de nós. Deus de meu pai, Deus de minha avó, Deus do meu avô, Deus de homens do passado, eu sei que o Senhor agiu com benevolência com os meus pais, sei também que o Senhor me chamou para estar aqui, e por isso eu sei, Senhor, que o Senhor tratará comigo com cuidado, com amor, conforme a tua promessa e o teu cuidado. É assim que deve ser a oração. Eu não tenho nada para apresentar a Deus, a não ser a minha falta de fé e as minhas necessidades. Volta para o texto comigo. O texto diz assim: não sou digno de amor e fidelidade que demonstraste para com teu servo, pois atravessei o Jordão apenas com meu cajado. No entanto, tornei-me agora a 2 grupos. Por favor, salva-me de meu irmão Esaú. Tenho medo dele. Eu tenho medo do meu irmão Esaú. É um reconhecimento de que ele não tinha nada, não tinha poder, não tinha força, não tinha grandiosidade, não tinha exército. Ele tinha apenas a sua pequena, quase finita, quase ínfima fé em Deus. O texto continua: tenho medo dele, temo que ele se aproxime e me ataque, sem se apiedar das mães e dos filhos. Tu disseste: com certeza eu farei o bem a você e tornarei seus descendentes tão numerosos quanto os grãos de areia do mar, tantos que não podem ser contados. Olha que coisa interessante que diz o verso 14. Que linda oração, não é verdade? Quantas orações nós não fizemos assim? Quantas orações? E agora o verso 14 nos diz: ele permaneceu ali naquela noite. Ele permaneceu ali naquela noite. Ele orou, permaneceu, confiou, certo? Errado. Ele falou com Deus, ele clamou a Deus, ele reconheceu que Deus era tudo, ele reconheceu que Deus tinha poder para livrá-lo, ele disse a Deus que tinha temor, ele sabia que Deus era o único que podia libertá-lo. E aí, quando termina o verso 14, diz assim: então escolheu dentre seus bens o seguinte presente para Esaú, seu irmão. Queridos amigos, queridos irmãos, você que me escuta nessa noite, Esaú era o protótipo de todo ser humano, melhor dito, Jacó era o protótipo de todo ser humano. Coloca nas mãos de Deus, para em seguida tratar de lidar com ele da sua própria maneira. Deus, eu confio no Senhor. Deus, eu sei que o Senhor tem poder. Deus, eu sei que o Senhor tem bondade. Deus, eu sei que o Senhor é fiel. Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Mas deixa que eu resolvo, porque eu não confio muito no Senhor, não. Eu sei que o Senhor é tudo. Eu sei que o Senhor tem tudo para fazer. O Senhor pode fazer tudo, mas pode deixar na minha mão que eu vou resolver. E aí Esaú, ele pega 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e carneiros, 30 camelas de leite e suas crias, 40 vacas, 10 bois, 20 jumentos e 10 crias, e entregou aos seus servos, cada manada em separado, e disse: passem à minha frente e mantenham um espaço entre a manada e a outra, para que pudesse ficar maior, estrategista. E instruiu: quando disserem de quem é, e aonde vão, e quem são esses animais, então você dirá: pertence a seu servo Jacó, e eles são um presente que ele enviou ao meu senhor Esaú. E o próprio Jacó vem logo atrás de nós. E o próprio Jacó vem logo atrás de nós.
quando vocês encontrarem Esaú, devem lhe falar da mesma forma. E acrescentou: Eli, atrás de nós está o seu servo Jacó. Pois ele disse: em primeiro lugar, eu o acalmarei com o presente que segue à minha frente. Então, depois disso, eu mesmo o verei. E talvez ele seja amistoso em relação a mim. Queridos, você consegue imaginar a grandiosidade da falta de fé desse patriarca? Ele termina de orar a Deus e dizer: Senhor, eu me entrego, eu sei que o Senhor me tratou com benevolência, vai adiante de mim e lida com meu irmão Esaú, para logo em seguida dizer: eu vou mandar presentes para acalmá-lo, e quem sabe ele me trate com amizade. Onde está a fé demonstrada naquela oração? Está no mesmo lugar, eu digo a você, no mesmo lugar que está a tua fé e a minha fé. A tua fé e a minha fé, testada, provada, diminuída pelas vicissitudes, pelas circunstâncias da vida. Nós não podemos dizer que o patriarca tinha menos fé do que eu tenho, do que você tem. Nós somos todos humanos e Jacó era também humano. Um ser humano com medos, um ser humano que sabia dos seus erros, um ser humano que reconhecia que mesmo no momento em que ele se aproxima de Deus, ainda permanece dúvidas. É errado ter dúvidas na presença de Deus? É errado ter dúvidas do poder de Deus? Queridos, a angústia de Jacó é um protótipo, é um tipo da angústia escatológica que todos nós vamos passar daqui a algum tempo. E se eu te disser para você que é um tipo também da angústia que nós estamos passando hoje? A Bíblia diz que nenhuma praga chegaria à tua casa, verdade ou mentira? A Bíblia diz, mas nós estamos vendo queridos falecendo também por causa dessa praga. Onde está a promessa de Deus? Por que será que aparentemente ela está falhando? Estamos sendo infiéis? Duvidamos ao orarmos como dizendo: Senhor, faça-se a tua vontade? Somos seres humanos, nós não temos poder, nós não temos respostas, nós não temos fé suficiente. Jesus disse: se a tua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, você diria a esta montanha: se arremesse ao mar, e ela se arremessaria? Se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda. Nenhum de nós tem fé do tamanho de um grão de mostarda, nem mesmo Jacó. Ele precisava passar por uma mudança. Ele precisava ser transformado. Ele precisava se encontrar com aquilo nele que era ruim, que era justamente a falta de fé. E é exatamente o que acontece quando ele está no Vale do Jaboque, a partir do verso 23. Ele se levantou naquela noite, pegou suas 2 mulheres, as 2 escravas, seus 11 filhos, e atravessou o Jaboque. Ele os pegou e mandou cruzarem o riacho, e a seguir mandou que atravessassem seus bens. E Jacó foi deixado só. Então, e aqui vem algo fantástico, maravilhoso. Então um homem lutou com ele até o amanhecer. Nós costumamos dizer que Jacó lutou com aquele homem. Quem era esse homem que lutou com ele? O texto bíblico nos diz que um homem lutou com ele. A expressão hebraica Haish é a expressão que indica um homem. Alguém, não indica aqui um anjo poderoso, mas um homem. Obviamente que aquele era muito mais do que um homem, porque o restante do texto vai aparecer para cada um de nós, vai nos mostrar isso. Que ele efetivamente estava lutando com alguém muito maior do que um simples anjo, do que um simples homem. Alguém muito mais poderoso do que um simples homem. E o texto continua dizendo assim: e o homem lutou com ele até o amanhecer, até a alvorada. Este homem, nós podemos identificá-lo como, de acordo com Oséias 12, verso 4, com o próprio Filho de Deus, aquele que traz a alvorada. E aqui remontam algumas perguntas. Como é possível que Jacó tenha vencido Deus? Qual era a razão daquela luta naquela manhã e naquela madrugada? Eu tenho algumas possíveis respostas para isso, baseadas no próprio texto bíblico. O texto bíblico nos diz que um homem lutou com ele. Em hebraico nos diz assim: Haish Yevak Im Yaakov. Um homem lutou com Jacó. Mas você percebe que a palavra Jacó e a palavra lutar em hebraico são muito parecidas. Yaakov e Evak são muito parecidas. A ideia por trás dessa brincadeira de palavras é que Jacó teve que lutar, antes de mais nada, consigo mesmo. A primeira coisa que aconteceu com Jacó, ao ser defrontado com a presença de Deus, não foi a luta
com Deus em si, mas o fato de que ele foi confrontado com os seus próprios pecados, a sua falta de fé, a sua falta de coragem, a sua falta de entrega a Deus, com a hipocrisia da sua belíssima oração, com a falsidade da sua entrega e confiança em Deus, com tudo de ruim que havia em uma pessoa, com o ser um enganador, com o ser aquele que, ao invés de esperar na promessa de Deus, correu adiante, enganou seu irmão, enganou seu pai e teve que ver a desgraça na sua família. Aquele que orava, entregava a Deus, mas em seguida o tomava. Eu falei a você que eu conheço uma pessoa assim, não falei? Mais ou menos, não é bem assim não. É bem é menos. Mas é minha mãe. E eu acho que as mães todas são assim. Tenho quase certeza que todas as mães são assim. Minha mãe, quando eu fazia faculdade, isso há muitos anos, fazia faculdade de letras, lá em São Paulo, algumas vezes, a faculdade terminava às 11 da noite, mas aí eu queria conversar com os amigos e tal, e a gente ficava conversando até 11h30, meia-noite, 1h da manhã. E aí nós passávamos eu tinha que passar por um lugar muito perigoso naquele percurso. E minha mãe todas as noites me entregava para Deus quando eu saía. E ela dizia: Senhor, leva meu filho em paz e traze-o em paz. A paz durava até as 11h45, até as 11h35. Dava 11h35, minha mãe se levantava e dizia: Senhor, me devolve meu filho, eu vou até a delegacia. Vou até lá. E ela fazia isso sempre. Eu dizia: mas mamãe, você não me entregou para Deus? Entreguei, eu te entreguei, mas não custa ir lá buscar também, né? Não custa ir lá buscar. Todas as mães, eu pergunto para as mães que estão nos assistindo, você não faria a mesma coisa? Nós olhamos para Jacó e dizemos: Jacó era alguém sem fé. Mas mães queridas, na sua paixão pelo seu filho, você não faria a mesma coisa? Ao nós nos defrontarmos com dificuldades, ao nos defrontarmos com aflições, medos maiores do que nós entregamos nas mãos de Deus, mas ainda assim desconfiamos do poder de Deus para nos libertar e nos livrar. Desconfiamos do cuidado de Deus por cada um de nós. Jacó era exatamente assim. E por isso ele teve que ser confrontado com a realidade do seu caráter apodrecido e não transformado. Por um caráter que precisava era encontrar com o Cordeiro que tomou a cruz. Com um caráter que precisava ser restaurado por Deus, pelo Senhor do Universo. E por isso o Filho de Deus desce à terra para estar com Jacó, para mostrar a Jacó quem ele verdadeiramente era, mostrar que sua oração havia sido ouvida no céu, mas que sua atitude imediatamente posterior também havia sido vista e havia sido decretado no céu que ele era um hipócrita. Uau! Um patriarca, criador de Israel, um hipócrita. Até aquele momento, graças a Deus, porque logo em seguida Jacó passa a ser quem Deus queria que ele sempre fosse, que ele fosse. Capítulo 23 diz que lutou com ele até o amanhecer. Quando percebeu que não derrotaria, o verso 30 e 26, que não derrotaria Jacó, golpeou a ligação do quadril de Jacó, para que seu quadril se deslocasse enquanto lutava com ele. E o homem disse: deixa-me partir, pois vai amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não deixarei ir a menos que me abençoe. Não deixarei ir a menos que você me abençoe. Jacó é dito, e aqui o anjo diz a ele. O homem perguntou: como é seu nome? Como se não soubesse. Mas era necessário que Jacó declarasse diante de Deus que ele era um enganador, que ele era o usurpador, que ele era Jacó, aquele que queria tomar as bênçãos em suas mãos. É por isso que muitas vezes você precisa orar. Deus já sabe. Deus já conhece a tua necessidade antes. Deus já sabe que o teu caráter é ruim. Deus já sabe quais são os teus pecados. Mas Deus quer ouvir a tua declaração. Deus quer ouvir a tua busca de perdão. Deus quer ouvir a tua necessidade para te encontrar no meio do teu caminho em direção a Ele. E dizer: filho, eu vim te buscar, porque você sozinho não consegue. Assim como ele foi até Jacó, para mostrar a Jacó que ele não iria conseguir. Nossas orações, diz o livro, diz a Ellen White, diz a Bíblia, nossas orações não conseguem chegar a Deus, porque elas são transformadas pela impureza, contaminadas pela impureza, precisam do sangue de Cristo, do incenso do Espírito, para passarem a ser aceitáveis a Deus. Porque, queridos, nossas orações são muito hipócritas muitas vezes. Eu fiz um jejum uma vez, quando eu era menor. Um jejum, quando eu era menor.
Eu tenho a impressão que a igreja da Vila Guarani, lá em Vitória da Conquista, eu mando um abraço especial para a Vitória da Conquista, para as igrejas que estão nos assistindo agora, minhas tias, minha família toda lá, que está assistindo. E quando eu era mais novo, eu falei para minha avó, vó Aide, uma pioneira, eu disse, eu vou fazer um jejum. Ela disse, se prepare, faça o jejum, Satanás não vai gostar, mas ore e ore. E eu disse, claro, vó, vou orar, com certeza. E eu fiz o jejum, e eu comecei na sexta-noite. E aí vamos fazer o jejum da sexta-noite? Vamos, com certeza. Chegou no sábado pela manhã, eu cheguei na igreja, querido que está aqui, eu cheguei na igreja, e as pessoas me diziam, bom sábado, e eu falava, bom sábado para quem? E a pessoa dizia, bom dia, Sérgio. Eu falava, bom dia para quem? Que lindo dia que está. Eu falava, só se for para você. Só se for para você. E eu dizia, orando naquele jejum, eu falava, Senhor, eu estou bem. Senhor, eu estou jejuando. Eu estou me santificando. E minha santidade era o quê? Zero, puramente hipócrita. E eu cheguei na minha casa e minha avó, porque minha avó eu não enfrentava. Minha avó eu não enfrentava não. Minha avó falava bom dia, eu falava bom dia, vó, tudo bem? E a vontade era de xingar todo mundo. Eu não era muito santificado naquela época não. E aí minha avó falou, Sérgio, eu não vou falar o apelido não, porque depois ficam me chamando pelo apelido o tempo inteiro. Mas ela chamou, Sérgio, vai lá. O seu rosto não está de alguém que está na presença de Deus. E naquele momento, eu senti uma dor no peito, porque eu achava que estava na presença de Deus. E ela me disse, vai lá, ajoelha, ora, diz a Deus que você não conseguiu e tenta num outro momento. Eu fui lá e fiz a oração número 18. Coloquei uma perna na cama, que havia lá aquelas bolachas da Bahia, chama cavaco, aquelas bolachas gostosas. Eu coloquei uma perna na cama e a outra ajoelhada, e disse, Senhor, o Senhor sabe que eu não consegui, perdão, a gente tenta de novo noutra data. Amém. Peguei aquela comida e comi inteira. Tudo, comi tudo. E fui fazer um outro jejum quando eu já tinha 30 e poucos anos de idade. Quando eu aprendi que você precisa ser sincero diante de Deus, precisa ter intenção verdadeira e kavaná, que é a verdadeira entrega do coração. Não adianta você fazer porque alguém te disse que deve fazer. Não adianta você fazer porque você acha que é legal, porque é muito bom, porque os outros estão fazendo, porque é multidão. E lembram de ontem? Multidão atrapalha. Por mais que você pense que ela está te levando para um bom lugar, a manada te leva para onde ela quer e não para onde Deus quer. A manada não te leva para mansões celestiais. Somente estar no deserto vai te levar para mansões celestiais. Onde é que nós encontramos Jacó aqui? Nós encontramos Jacó sozinho, lutando com Cristo, lutando com Deus. E Deus se deixou vencer por um homem chamado Jacó. Qual é o teu nome? Pergunta. Ele respondeu Jacó. E o homem disse, de agora em diante você não será mais chamado Jacó, mas Israel, pois mostrou sua força com Deus e os homens e prevaleceu. Como assim? Como assim? Como é possível que um homem possa lutar contra Deus e vencer? O grande segredo que aqui nós encontramos, sabe qual é? Deus se deixou vencer. A palavra hebraica utilizada aqui não significa que Jacó lutou contra Deus, mas que Deus lutou com Jacó, que Jacó lutou com Deus. Em outras palavras, Deus se colocou ao lado de Jacó. Deus colocou ao lado de Jacó, para lutar não Jacó contra Deus, mas Deus e Jacó, contra o mau caráter de Jacó, contra as falhas de caráter de Jacó, transformando Jacó agora em Israel, aquele que vence tudo aquilo que é ruim, aquele que vence tudo aquilo que o afasta de Deus, porque ele agora está ao lado de Deus, está próximo de Deus, grudado em Deus, ele está no colo de Deus. E aí o texto continua. Jacó perguntou-lhe, por favor, diga-me o seu nome. E ele, porém, respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou. E agora ele abençoa. Ele não queria abençoar Jacó, mas ele abençoou Israel. Ele abençoou Israel. Abençoou o homem transformado pela presença de Deus. Abençoou o homem transformado pelo poder do encontro com Deus no deserto sozinho. Jacó aprendeu que quando você luta com Deus de verdade,
que quando você luta com Deus e não contra Deus, e quando você se queixa com Deus, para Deus e não de Deus, a sua vida é transformada. O nome dele não podia ser apenas mudado uma letra, como de Abrão para Abraão. Não podia ter um de Sarai para Sara. Ao contrário, nada do que Jacó era servia para os planos e propósitos de Deus. Vou repetir, nada do que Jacó era servia para os planos e propósitos de Deus. Jacó tinha medo, aquele homem, Jesus, tinha força. Aquele homem, Jesus, tinha poder. Aquele Deus que desceu tinha transformação e era o que Jacó precisava. Aquele homem, Jesus, Deus que desceu para encontrá-lo no deserto, para encontrá-lo no caminho, tinha uma mensagem de mudança completa para Jacó e através de Jacó para você e para mim nesta noite também. Deus cuidou de Jacó, Deus continua cuidando de cada um de nós. O que você precisa fazer? Vá ao Jaboque. Vá ao deserto, lute com Deus, ore a Deus, converse com Deus, reclame para Deus, mas confie em Deus. Não temas, mostre força, mostre cuidado. Uma certa feita, para que vocês vejam como Deus cuida dos seus. Uma certa feita, nós tivemos uma programação especial no IASP, e ali o quarteto Arautos do Rei do ano de 1970 foi cantar. Quarteto formado por Henry Feyerabend, Joel Sarli, Luiz Mota e Samuel Campos. E eles ali estiveram para cantar, e um amigo nosso chamado Marcos Sela, a quem eu mando um grande abraço lá de Hortolândia, pediu para que eu fizesse um almoço e fizesse uma comida para o pastor, para eles. Eu gosto muito de cozinhar. E eu fui fazer a comida. E quando eu fui fazer a comida, eu falei, eu vou fazer um peixe de uma receita que eu havia criado. Queridos, e eu falei, essa receita é fantástica. Eu vou fazer essa receita que todo mundo vai gostar. Vai ser bom demais. E naquele momento eu fui até o mercado. Fui no primeiro mercado, num grande mercado de São Paulo, para procurar anchova. E eu disse, olha, eu preciso de anchova. Ele disse, olha, anchova eu não tenho. Ela está pequena demais. A anchova que eu tenho é muito pequena, eu não tenho. Mas eu tenho o filé de São Peter. Você não quer levar o filé de São Peter? Eu falei, se eu quisesse filé de São Peter, eu teria pedido o filé de São Peter. Afinal de contas, eu ainda não era muito santificado também nessa época. Eu fiquei meio estressado com aquela pessoa. Eu precisava me encontrar ainda com Deus para ser transformado também. Falei, não amigo, muito obrigado, vou a outro mercado. Fui a outro mercado, cheguei lá e disse, você tem anchova? Ele disse assim para mim, não moço, olha, nossa anchova está pequena. Mas eu tenho o filé de São Peter, leva o filé de São Peter, é muito bom. Eu falei, mas meu amigo, o filé de São Peter não é anchova. E eu saí de Campinas, fui até Jundiaí, procurando anchova. E cheguei num outro mercado e perguntei, tem anchova? E o moço disse, não, infelizmente senhor, eu não tenho anchova. Mas, eu tenho o quê? Filé de São Peter. O senhor não quer levar filé de São Peter? Eu falei, não quero filé de São Peter. Não quero. Estávamos eu e o professor Ari Goiano, que é daqui de Manaus. E aí nós fomos ir para um lugar para outro, até que eu falei, tá bom, não tem anchova, vou levar filé de São Peter. Comprei o filé de São Peter. Levei o filé de São Peter. Fiz o filé de São Peter. Ficou muito bom o filé de São Peter. Quando eu levei para a mesa, coloquei na mesa, o pastor Henry Feyerabend olhou para mim e disse assim, que peixe é esse? E eu disse, pastor, eu peço desculpas. Eu queria fazer com peixe, mas eu só encontrei esse. É o filé de São Peter. E ele disse, irmão, que Deus seja louvado, porque esse é o único peixe que eu posso comer. Era um homem que lutou com Deus a vida inteira. E Deus tinha cuidado por ele, como teve por Jacó no restante da sua vida. Ele não podia comer nenhum peixe. E quando eu coloquei, eu vou fazer uma comida, eu vou fazer aquele peixe, Deus me levou para todos os lugares. Deus escondeu as anchovas. Deus tirou as anchovas miraculosamente e colocou o peixe que seu servo, amado por ele, deveria comer. Jacó foi um homem amado, a ponto de lá no livro de Deuteronômio, capítulo 26, ser ele o que inicia a nação de Israel. Meu pai era um arameu prestes a perecer. Pequeno foi ao Egito, mas subiu como uma grande nação. A você que nos assiste nessa noite, não tenha dúvidas do cuidado de Deus por você. E o que eu quero convidar, quero pedir a você nessa noite, o meu convite a você, é que se entregue completamente a Deus. Vá para o Jaboque. Lute com Deus.
clame a Deus. E saiba que Deus vai responder. Saiba que Deus vai estar com você. E o seu nome também será transformado para o nome que está na eternidade. Um nome que somente Deus e você conhece. Um nome que representará a sua experiência com Deus. Nós vamos ouvir agora o quarteto. Vamos ouvir uma música. E ao ouvirmos esta música, pense no infinito amor de Deus por você. Incomparável o amor do nosso Senhor. Muito maior que o amor maternal é de Jesus o amor divinal. Incomparável, profundo amor, esse amor de Jesus. Incomparável, santo amor de meu Jesus, meu Rei, meu Senhor. Não há amigo igual a Jesus. Ele me livra de angústia e dor. Vou confiar no meu bom Salvador. Ele é fiel e também protetor. Mais que o mundo é Cristo pra mim, meu amorável Jesus. Incomparável, santo amor de meu Jesus, meu Rei, meu Senhor. Não há amigo igual a Jesus. Ele me livra de angústia e dor. Sabe, queridos, o segredo de todos os grandes homens do passado é que eles lutaram com Deus. Eles não foram hipócritas com Deus dizendo que estava tudo bem. A oração que Deus quer ouvir de você no final do dia não é dizer, não, Senhor, foi tudo bem o meu dia, quando teve um problema com o carro, quando teve problema no trabalho, quando todas as coisas pareciam ruins, e você dizer, Senhor, estava tudo bom. Deus quer uma oração que seja verdadeiramente a oração da entrega, a oração que reconhece nele o Senhor que pode tudo transformar. É a cruz tombada que transformou, foi a cruz tombada que transformou a vida de Jacó. É a cruz tombada que pode transformar a sua vida, que pode te dar vitória, que pode restaurar a sua vida. Encontre-se com o homem no Vale do Jaboque. Encontre-se com aquele que é o Senhor do universo, na oração que nós faremos neste momento, para abençoar a cada um de vocês, para abençoar a todos vocês que nos acompanharam e que continuarão conosco durante o restante desta semana. Lembre-se, grandes homens lutaram com Deus. Lute você também. Adonai, nosso Deus e nosso Senhor, Criador de Israel, Criador de todos nós, abençoador de Jacó, transforma-nos também completamente, como foi a transformação de nosso pai Jacó. Que ele que foi transformado, seja também um tipo da nossa transformação. Muda nosso nome se for necessário, Senhor. Altera a nossa existência e transforma a nossa vida. Faz-nos, ó Pai, de acordo com o teu caráter, a tua presença, a tua semelhança. Leva-nos de volta ao Éden, mas primeiro faz-nos estar no Vale do Jaboque. Que nossas orações não sejam orações hipócritas, mentirosas,
mas uma oração de entrega completa e confiança em Ti, lutada contigo. Que perguntemos em todos os momentos qual o Teu nome, para recebermos a bênção do Teu nome sobre nós, conforme a tríplice bênção mencionada na Torá, que assim diz: Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vihunecha, Yisa Adonai panav elecha veiaser lecha. Que o Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno para ti erga o rosto, te encha o coração de paz e transforme a tua vida pela ação e pela luta do homem, que é mais do que um homem, Jesus, o Cristo, o Cordeiro de Deus e o Príncipe da Paz. Amém. Que mensagem maravilhosa, não é mesmo? Com certeza Deus falou fortemente ao seu coração. E o tema de amanhã é Eutico, um jogo do perde ou perde. Não perca às 19h30. Restaurados em Cristo 2021.